E esse Bragantino é, por acaso, numa rodada antecipada, o próximo adversário do Atlético. João, queria que você falasse disso, desse próximo jogo do Galo, que é pelo Brasileiro, é um jogo isolado na quarta-feira, porque essa é uma semana de Copa do Brasil. O que você espera desse duelo aí do Atlético? Acho que o que pode aparecer de diferente como eventual resposta do Atlético para esse momento em que ele vem passando? E o Hulk não vai jogar, né? O Hulk não joga, a expectativa do Turco é que o Sacha possa voltar. O Sacha ficou fora do clássico contra o América por conta de dores musculares. Deve voltar, a tendência é que volte. O Turco, inclusive, foi perguntado novamente sobre a quantidade de desfalques. O Atlético não vai ter o Hulk por suspensão, não vai ter o Dodô, que é reserva na lateral esquerda, mas... Mas não dá para chamar de desfalque, né? Assim, não dá para chamar de desfalque por ser reserva, mas enfim... não tem alguns nomes, algumas possibilidades. Por exemplo, o Godin pode ser que não jogue também por questões físicas. O Sacha deve voltar o Nathan Silva. O Godinho, vocês estão comemorando, a galera está comemorando, não? Mas, por exemplo, em geral as pessoas estão mas assim, comemorando, você acha né? que pode aparecer alguma coisa diferente? Por Não. exemplo, como ele colocou no segundo tempo, Não. O Savinho, o Ken... Não acredito que ele vai fazer como uma tantas resposta, diferenças. não é o perfil dele, né? Não acredito que ele vai fazer tantas alterações assim. Talvez a volta do Keno ao time titular. Ademir de um lado, Sacha de centroavante E Keno do outro, talvez. Não sei se ele vai manter o Ademir ou não, se vai jogar com Nacho e Zarate um pouco mais para a direita. Mas eu não acho que ele vai fazer grandes mudanças, como fez, por exemplo, contra o Del Valle, que ele tentou espelhar, né, o sistema adversário com 3 zagueiros. E foi a primeira vez que ele fez isso desde o começo. Ele já tinha feito isso em outras oportunidades ao longo de jogos, mas desde que chegou ao Atlético foi a primeira vez em que ele fez, em que ele escalou o time já com 3 zagueiros. Só uma coisa que, desculpa que eu tô falando muito, mas é porque você me falou uma coisa que me incomodou na cobertura da imprensa nacional. O Cuca jogou muitas vezes com 3 zagueiros. Jogou. No passado. Não era o esquema principal, não foi o esquema da maioria, mas também não foi tão raro. E as pessoas não falaram igual você falou, né? O El Turco é a primeira vez que ele escala ou uma das primeiras. Teve gente que falou como se ele quisesse estar colocando uma assinatura pelo simples fato de jogar com 3 zagueiros e como se fosse uma coisa que com o Atlético mágico, que ganhou tudo, da Tríplice Coroa, aplicado, né? não tivesse sido aplicado, e foi. O Atlético várias vezes com o Hever, até né? Até com o Flamengo. O Atlético jogou um jogo do Campeonato Brasileiro no Mineirão com 3 zagueiros contra o Flamengo, do Rogério Ceni. Então, E acabar com aquele mito, né? Não é tão raro assim. E acabar com aquele mito de, por Cuca. exemplo, o Pesolano, só para entrar nesse caso dos 3 zagueiros, vem jogando com 3 zagueiros. No caso do Cruzeiro, é uma estratégia diferente dele pela ausência, às vezes, de peças no meio que ele não tem, para dar um pouco mais de segurança atrás, mas pelas peças que ele tem no ataque. Exatamente. Né? Por exemplo, o Cruzeiro se ressente claramente de um cara criativo no meio de campo. Sem dúvida. Se ele tivesse um meia, um 10 de verdade, eu não estou falando o Canezinho, nem o João Paulo, mas se ele tivesse um 10 de verdade... Seja, né? O João Paulo seja, mas eu estou dizendo assim, um cara que chega para ser o absoluto. Que ele possa confiar 100%, né? E mudar o sistema. O esquema ia mudar, porque não ia ter condição, às vezes, de jogar com 3 zagueiros. Você está dizendo que ele, de certa forma, usa os 3 zagueiros até por não ter um armador e acaba porque, que os alas se tornam mais... Claramente, por exemplo, no jogo com o Grêmio, o Cruzeiro, às vezes, tinha 3 zagueiros contra um jogador do Grêmio. Ou seja, do meio para frente, ele ia ficar em inferioridade numérica sempre, porque ia ter mais jogadores do Grêmio no campo de defesa. Né? Mas é uma matemática clara, mas ali no caso do Cruzeiro é porque falta qualidade. O Atlético, por outro lado, tem essa qualidade. Eu acho que também seja, ele até disse isso na coletiva de ontem, assim, uma estratégia de variação tática mesmo, de se tornar menos previsível. Ele falou isso ontem. Ele falou, já nós estaremos previsíveis com 3 zagueiros e aí precisaremos E porque ele precisa, no caso do Pesolano, dos 2 pontos. Né? O Atlético, por exemplo, tem mais fartura do meio de campo para frente. É o time mais rico. Né, assim, de opções, tem um elenco mais recheado. E não é como se o sistema com 3 zagueiros contra o Del Valle, que é um time interessante já há algum tempo, tenha dado errado. No primeiro tempo foi interessante, o Atlético poderia ter feito mais gols. O segundo tempo não. No segundo tempo não. No segundo tempo o Del Valle foi melhor, o Del Valle poderia inclusive ter virado o jogo, não conseguiu, mas enfim. O primeiro tempo foi interessante. Só que eu não acredito que ele vai fazer isso contra o Bragantino. Acho que ele vai manter mais ou menos. Profetas do acontecido. Já deu errado o resultado, a gente fala que deu errado, 3 zagueiros, mas muito bem mencionado. Assim, agora, relativo. Primeiro tempo com o Del Valle com 3 zagueiros foi muito bom.